O Sermão do Monte, com certeza, é uma das passagens mais conhecidas da história. Mas e se a gente mergulhasse num capítulo específico, Mateus 6, para descobrir uma coisa surpreendente? Porque veja bem, não é só um sermão, é na verdade uma análise muito profunda daquela tensão que existe entre a performance em público e a fé que se vive no secreto. Para entender a mensagem central, a gente precisa começar com uma palavrinha: hipócrita. Hoje a gente pensa logo em falsidade, né? Mas para quem ouvia Jesus naquela época, a palavra trazia uma imagem imediata. Teatro. A palavra original em grego, hipócrites, era o termo técnico para um ator de palco. Essa imagem de alguém usando uma máscara é a chave para destravar o capítulo inteiro. E é justamente essa metáfora do teatro que a gente vai explorar agora. É como se Jesus montasse um palco para nos mostrar a diferença gritante que existe entre atuar para uma plateia de seres humanos e viver uma realidade autêntica diante de Deus. Olha, essa mensagem deve ter caído como uma bomba para o pessoal da Galileia. O que Jesus estava dizendo, na prática, é que boa parte da vida religiosa da época tinha virado uma peça de teatro, uma performance toda calculada para ganhar aplausos e prestígio, e não uma expressão de devoção de verdade. E para ilustrar bem esse ponto, Jesus foca em 3 atos centrais da piedade judaica que estavam sendo transformados em espetáculo: a caridade, a oração e o jejum. Vamos dar uma olhada em como cada um deles era encenado nesse grande palco da vida pública. Vamos começar pela caridade. No judaísmo daquele tempo, dar esmola era muito mais que um ato de bondade, sabe? Era um dever sagrado chamado tzedakah, uma palavra que pode ser traduzida como justiça ou retidão. Era, basicamente, uma obrigação fundamental da fé. O contraste que Jesus cria aqui é chocante. Ele critica quem toca trombetas quando vai dar esmola. Embora os arqueólogos não tenham achado trombetas literais para isso, a imagem é poderosa. Ela evoca aquele exibicionismo nas sinagogas da Galileia, onde as doações eram feitas para ganhar status. E em oposição a isso, ele propõe um ato tão secreto, mas tão secreto, que nem a mão esquerda sabe o que a direita está fazendo. Agora passando para o segundo ato, a oração. Jesus aponta para uma prática bem comum entre os povos não-judeus. Eles acreditavam que era preciso, digamos, cansar os deuses com súplicas longas e repetitivas. A ideia era que essa persistência mecânica garantiria que eles fossem ouvidos. E aqui Jesus propõe uma verdadeira revolução teológica. Ele ensina a chamar Deus de Pai, ou Abba em aramaico, que é uma expressão de uma intimidade profunda. E isso muda tudo. A oração deixa de ser uma transação baseada no esforço humano e se torna um relacionamento. Um relacionamento baseado na confiança em um Pai que já sabe do que a gente precisa. O ato final da nossa peça é o jejum. Assim como a caridade e a oração, o jejum também tinha virado uma performance pública, especialmente entre os fariseus, que eram conhecidos por esse zelo religioso bem externo, visível para todo mundo. Pois é, até o calendário do jejum era usado para exibição. Os fariseus jejuavam nos dias de mercado, segunda e quinta, para garantir que tivessem uma plateia máxima. Eles se cobriam de cinzas para ninguém ter dúvida do sacrifício que estavam fazendo. Em resposta a isso, as fontes mostram que a igreja primitiva mudou seus dias de jejum para quarta e sexta-feira, se distanciando dessa prática e dando um novo foco, um novo significado. Depois de desmascarar essa busca por recompensas humanas, por aplausos, a narrativa dá uma virada. Jesus agora começa a contrastar os tesouros perecíveis deste mundo com o valor eterno e incorruptível do reino de Deus. Essas palavras eram muito concretas para quem estava ouvindo. A arqueologia hoje revela que a riqueza da elite daquela época, como nos palácios de Herodes, era exatamente isso: tecidos finos, super vulneráveis à traça e metais preciosos, que podiam ser corroídos ou roubados. A mensagem era bem clara: a riqueza terrena é por natureza instável. E em contraste com toda essa opulência, Jesus frequentemente menciona a moeda do dia a dia, o denário. Isso aqui era o pagamento de um dia inteiro de trabalho para um trabalhador comum. A economia do reino de Deus não se baseia em grandes fortunas, mas na provisão diária, humilde. E aqui está a grande virada de chave. A segurança de verdade não vem do acúmulo de tesouros que a traça e a ferrugem podem destruir. A proposta radical aqui é uma confiança total na provisão diária de Deus, um sustento que não depende de cofres terrenos. Isso tudo nos leva ao clímax desta análise.
Aquela famosa passagem sobre os lírios do campo, muitas vezes ela é vista como uma simples mensagem de autoajuda, né? Mas tem um segredo teológico muito mais profundo escondido ali. Um segredo que revela a essência de todo o ensinamento. Então, qual é o verdadeiro significado por trás dessa imagem tão conhecida? É só um conselho para relaxar e não se preocupar com as contas? A resposta, como a gente vai ver, é muito, mas muito mais grandiosa e transformadora do que parece. O ponto extraordinário que os estudiosos revelam é este: Jesus está ensinando a doutrina da providência. A ideia não é que Deus criou o mundo e depois o deixou girando sozinho, sabe? A ideia é que Deus é o sustentador ativo e pessoal, governando cada detalhe do universo, desde o crescimento de uma flor até o destino das nações. E aí, tudo se conecta com aquela palavra-chave que aparece várias vezes no capítulo secreto, ou krypto em grego. Isso cria um contraste fascinante. Enquanto a arqueologia nos mostra as construções gigantescas de Herodes, feitas para imortalizar nomes humanos em pedra, Jesus aponta para um reino invisível, secreto e eterno, sustentado ativamente por Deus. No final, tudo se amarra. O capítulo inteiro é um chamado para abandonar o palco. É um convite para a gente tirar a máscara do ator que busca o aplauso da multidão e, em vez disso, assumir a face de um filho que vive numa relação de confiança secreta com o Pai que provê todas as coisas. E assim, a pergunta final que esse ensinamento nos deixa é esta: em qual realidade estamos vivendo? Em um palco, buscando a aprovação visível do mundo, ou num relacionamento secreto e confiante com o Criador que sustenta todas as coisas? A resposta a essa pergunta define onde está o nosso verdadeiro tesouro.